1 Coríntios, capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 11. Já vou ler para nos adiantarmos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de cura, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, a outros, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Os irmãos podem se assentar? Esta noite, irmãos, já agradeço antecipadamente ao pastor Marinho pela honra de estar aqui nesta noite, trazendo a palavra do Senhor, e pela confiança. E observando, nos louvores entoados, tinha uma palavra, Deus vinha me incomodando, me colocando numa condição desde quarta-feira, onde eu consegui estar aqui no ensaio, junto com um grupo de varões, e tocou muito, Nós fizemos um ensaio com um louvor que viemos aprender, com algumas entonações, algumas coisas que já estamos aprendendo, já antecipados sobre músicas. Mas aí depois veio o louvor que nós apresentamos nessa noite, que é no poder do teu amor. Qual é o poder do amor de Deus? E como nós estamos recebendo o poder do amor de Deus nas nossas vidas? E um principal também, por que de ter feito essa leitura aqui, irmão Silvio? Nos espíritos, o que tem a ver os espíritos? O espírito é um só espírito, no mesmo espírito, diz a palavra. Muitas vezes as pessoas confundem, falando que é um espírito de conhecimento, um espírito de fé. Não, é um espírito só, irmãos. É o Espírito Santo de Deus. Ele é o que concede todas as coisas. E em um só espírito, nós temos todas as coisas. E quando nós colocamos este espírito em prática, quando deixamos esse espírito agir nas nossas vidas, é que vemos a manifestação do amor de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito da palavra, de sabedoria. Graças a Deus temos homens e mulheres aqui. Estou bem amparado tanto aqui na minha retaguarda quanto à frente, quanto a palavra de sabedoria. Homens e mulheres que têm conhecimento da palavra de Deus. Como a palavra maravilhosa que nós tivemos ontem aqui, da nossa pastora. E como entender o que é a palavra de Deus, da Bíblia, para colocar nas nossas vidas. Como nós estamos nos apresentando ao Senhor. Tem a ver com a palavra? Tem. Porque muitas vezes as pessoas, alguns por falta de conhecimento, outros por interesse próprio, alteram a palavra de Deus para poder se beneficiar. Mas quando deixamos e quando buscamos com o ensino bíblico, nos cultos que nós temos aqui, na escola bíblica dominical, no culto, no ensino que nós temos aqui de teologia, aprendemos a manusear muito bem a Bíblia, que é a palavra de Deus, e não nos perder nos caminhos deste mundo, não nos perdermos por qualquer palavra que venham levantar contra nós, ou que venham falar para nós, e assim ficarmos dispersos. Ontem eu estive conversando com os meus filhos e eles falaram, só que a minha filha falou, ele acabou não dando prosseguimento, sobre os testemunhas de Jeová.
Muitas vezes eles vêm para falar conosco na intenção de nos questionar, na questão de tentar ver se estamos realmente preparados. E muitas vezes não estamos preparados. Nosso irmão Rafael, com um grupo de evangelismo, que é toda a igreja, né, que tem feito um grande trabalho, né, no momento de se apresentar, no momento de estar ali levando um folheto, levando a palavra do Senhor, se pegarmos uma pessoa com um pouquinho de conhecimento que quer nos afrontar, nós não podemos deixar, irmãos. Temos que sim conhecer a palavra, temos que sim conhecer, se não todos os versículos da Bíblia, mas pelo menos 99%. 99%, não precisa ser tudo, mas pelo menos 99%, para não sermos pegos de surpresa. E quando é se falado sobre ensino, sobre estudo, algumas pessoas criam uma barreira. Mas eu creio que muitos estão querendo buscar e conhecer mais sobre a palavra do Senhor. Logo em seguida já está a palavra do conhecimento. Vamos para o Espírito que nos reveste. Eu já entendo o Espírito da fé como o primeiro Espírito que toma posse de nós, quando nós aceitamos a Jesus. Ele já é automático, quando nós nos apresentamos aqui e falamos, eis-me aqui, estou me apresentando porque eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, a fé já está manifesta em mim, porque eu acredito que Jesus é, e somente Jesus é na minha vida, porque eu tenho fé no que Ele pode realizar. A fé é aqui manifesta através de mim, através de cada um dos irmãos. Agora eu tenho dúvida, será que eu tenho dúvida? Será que Jesus pode fazer? Jesus pode me curar? Jesus pode realmente... Eu tomei posse da palavra do pastor Marino ontem, eu já estou trabalhando, mas eu quero melhor. O pastor Marino falou que Deus estava abrindo portas para pessoas que estavam aqui pedindo e esperando. Eu quero uma porta melhor, e eu tomo posse dessa palavra, porque eu tenho fé em Jesus Cristo, eu tenho fé no meu Deus, que pode realizar milagres. Aonde está firmada a sua fé? Sua fé está voltada para onde? Você está olhando para os montes, ou você está olhando para os pisos que tem aqui nessa igreja? Eleve os seus olhos para o monte, porque é de lá que vai vir o seu socorro. Eu somente estou aqui como instrumento, o pastor Marino como instrumento, a pastora como instrumento. Dos céus vem o socorro que nós estamos esperando. Eles estão aqui para orar por nós, estou aqui para orar por vocês, mas vocês têm que ter fé, como eu tenho fé, que do céu vem o meu socorro. Amém? Glórias a Deus. Eu estava ouvindo o louvor das irmãs, e ontem estava ouvindo também, e minha esposa direto estava ensaiando com esse louvor aqui. Eu não vou arriscar nem a tentar, primeiro porque eu já sou proibido de cantar, já tem uma proibição aqui, um estatuto aqui da igreja, que eu não posso cantar, mas falar essa parte aqui eu vou, travei a minha língua, cura, liberta, salva, renova, sopra, parei, faltou ar agora, irmãos, pelo amor de Deus, as irmãs estavam no espírito puro, porque só soprando mesmo, Deus soprando na narina delas, porque falar tudo isso aqui, irmãos, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus renova. O louvor que foi entoado ontem, o louvor que foi entoado hoje, eu pedi a Deus, eu não conversei com a irmã Luciana, eu não falei com a minha esposa, eu pedi a Deus que esse louvor fosse apresentado hoje novamente. Eu realmente acredito, né, e ter fé. Não conversei com o pastor Marino, ele simplesmente, na hora que eu cheguei, cumprimentei, e ele, Silvio, está preparado? Estou, pastor, então você prega hoje. Eu falei, o louvor está aqui, o louvor já vai ser apresentado, foi antes das irmãs apresentarem. Cura, liberta, salva. Deus já fez isso comigo, Ele já me curou, Ele já me libertou dos vícios do álcool, Ele já me salvou. Quando meu casamento já estava num período que tinha acabado, Ele me deu uma bênção para eu e minha esposa nos unirmos novamente e já irmos para... O Rafael está perdendo para mim hoje, que ele fez 6, eu estou fazendo, já fiz 22 anos. Quando ele me deu a bênção, que foi a Stephanie, que uniu novamente eu e a Maria Luísa, nosso casamento tinha acabado, ela tinha ido para um lado, eu já estava indo para o outro, eu estava perdido,
estava no mundo do álcool, não fui para as drogas, mas o álcool, eu acredito que é quase que o mesmo tanto, irmãos. Gastava meu dinheiro, perdia tudo que eu tinha por causa disso. E Deus, Ele libertou-me desse vício. Ele salvou a minha vida, já antes salvando a vida da minha esposa, e depois renovando o nosso casamento. Ele soprou o Espírito que fez nós renovarmos e estarmos aí há 22 anos já. Eu vou abrir mão disso? Eu vou deixar esse Espírito deixar de ser manifesto na minha vida? Não, não vou deixar, irmãos. Por isso que eu acredito nas operações dos milagres. E como já falei aqui sobre a profecia, né, da palavra que o pastor Marino deixou ontem, irmãos, nós estamos ouvindo os profetas falarem na igreja. Eu falei de bênção aqui. Só que nós não podemos esquecer Isaías, Jeremias. Foram profetas duros também. Foram profetas que deram uma sacudida no povo, porque o povo estava disperso, estava voando, não se prendiam àquele que é o verdadeiro Salvador, aquele que verdadeiramente mantinha eles. Eles não estavam mais se voltando para Deus, eles se voltavam para coisas do mundo, eles deixavam a vida perante o Senhor, perante ao templo, perante Deus, eles deixavam de lado. Como nós estamos mantendo a nossa vida hoje? Nós estamos mantendo a nossa vida no altar? Nós estamos ouvindo o que os profetas estão falando? Nós temos lá no livro de Apocalipse que diz, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito hoje, ele fala através dos profetas. O Espírito nos dias de hoje, ele fala com um ou com outro. Mas o profeta, ele não precisa ser um Isaías, um Jeremias, né, um Daniel. Ele pode ser um menor também, um Malaquias. Ele pode ser um Silvio. Ele pode ser um adolescente. Pode ser até uma criança. Nós estamos dando ouvido aos profetas. Nos perdemos, irmãos, por pouca coisa. Como aquele povo se perdia naquela época. Eles se perdiam não tão diferente de nós. Eles se perdiam por causa de festas. Eles se perdiam por causa de ganâncias. Eles se perdiam por poucas coisas. Por poucas coisas. Porque eu creio que o maior e o melhor já está preparado para mim. E ele não está preparado aqui na terra. Ele está preparado nos céus. Lá eu vou ter o melhor. Lá o melhor está preparado para mim. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Para entendermos se o profeta, o que o profeta está dizendo, o que o profeta está passando, pedir os discernimentos. Pedir, não é? Não diz lá? A palavra do Senhor não mesmo diz? Pedir, dar-se-vos-á? Batei a porta e ali abrirei. Então, vamos pedir, irmãos. Vamos pedir o discernimento. Vamos pedir entendimento. Vamos pedir para que nós entendamos o que está sendo falado para nós. O que está sendo passado para nós. O que a igreja está vivendo nos dias atuais. Eu estou entendendo o que está acontecendo nos dias atuais? Eu estou entendendo o que Deus está falando? O que Deus está mostrando? Não basta muito não, irmãos. É ligar uma televisão, é ouvir um rádio, abrir um jornal. Uma palavra que foi escrita há mais de 2000 anos e já diz: pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa, esposa contra marido. São situações em que a família está perdendo valor. São situações em que a vida humana perde valor. Por pouca coisa, por mínimo, um tira a vida do outro.
Eu queria já colocar uma observação aqui, me perdoe, mas eu queria agradecer a vida da nossa irmã Juliana, que nesse trimestre esteve conosco aqui na Escola Bíblica Dominical, que foi muito bom, muito bom. E conhecer, trocar um pouco de conhecimento, né, e ver um pouco dela, o que essa mulher passa, na onde ela está trabalhando, e ver como a vida humana se torna medíocre, aonde quem tira uma vida não se preocupa por ter tirado, para ele tanto fez, tanto faz, ou ele, na onde ele está, a condição dele fica assim, sobre-humana, e ele não se preocupa, por ali mesmo ele está contente. Irmãos, vamos dar valor ao amor, vamos dar valor a Deus, vamos dar valor àquele que vem para nos encher com o Espírito Santo, que vem nos encher de paz, vem nos encher de harmonia, generosidade, variedade de línguas e a capacidade para interpretá-las. Muitas vezes, já eu mesmo, quando ainda não havia sido cheio com o espírito de línguas, eu ficava olhando e me preocupando como que eu ia falar em línguas. E o pior de tudo, irmãos, eu entendi o que eu estava falando, e durante mais de 3 anos eu me travei e não queria receber o Espírito Santo, o dom de línguas, desculpa. Eu não queria receber o dom de línguas, me travei. Eu não quero, porque eu não vou entender o que eu vou falar. E se outra pessoa me falar que eu estou falando qualquer outra coisa? Não quero, não quero, Deus. Pode fazer o que o Senhor quiser de mim, mas não quero. E num dia, num culto de domingo, um tempo frio, chuvoso, eu no fundo da igreja, cabeça baixa, Deus usando um servo dele de uma maneira esplêndida, começou a falar e eu comecei a ouvir, e eu vi que a língua dele começou a enrolar, só que ele estava normal, quem estava enrolado era eu. E ele começou a falar, mandou nós ficarmos de pé, e aquilo foi enchendo, e o fogo subindo, e eu imaginei naquele dia, no dia de Pentecostes, eu lá junto com eles. E eu falaria, agora, Deus, então vai, já que o Senhor quer, não vou discutir com Deus não, quem sou eu? Estou perdendo a minha oportunidade. Venha, Deus, me enche, e Deus me encheu com o Espírito dele, e eu comecei a falar em línguas. O Milton era pequeno ainda, o Milton saiu correndo. Aí eu falei, tá ali, ó, era isso. Ele ia ficar com medo. E hoje está aí para a glória do Senhor. E Deus me encheu com o dom de línguas. E comecei a falar em uma língua, e hoje Deus já colocou mais algumas. Mas agora, já que Deus me deu, agora eu cobro. Ele me deu, agora eu cobro. Você é abusado, né, Silvio? Sou abusado, sim. Ele me deu, agora eu quero mais. Porque ele me deu o dom de línguas, agora eu quero o dom de discernimento. Não para entender só a minha língua, mas para entender quando os irmãos estiverem falando. Para que Deus, quando estiver falando, como Ele está falando com a igreja nesta noite, seja numa língua simples, em que todos possam entender, por mais que a língua seja diversa. Para que nós podemos entender que toda língua, ela é voltada em um só, o Espírito Santo. Então o discernimento, ele nada mais é que ajuntar, que colocar tudo num só vaso. Pode ser aquele vaso de barro, pastor? Pode ser aquele vaso de barro que nós viemos aqui na escola dominical hoje? Tem mistérios que só acontecem na escola dominical. Venha participar, venha ter aqui conosco para entender. E você virar aquele vaso de barro e entender que você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ser cheio para tudo que Ele quer te usar, tudo que Ele quer fazer na sua vida. Porque eu creio que aqui o Espírito está pronto. Aqui não tem teto de bronze. Aqui não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Não tem ninguém que possa proibir você de aceitar o que o Espírito Santo tem para fazer na sua vida. Porque o Espírito Santo, ele quer ser manifesto. Não importa se você tem a cara amarrada,
como a do irmão Silvio. Não importa se você tem vergonha, não importa se você não tem jeito. Tem sim, porque Ele não liga para isso. Glória a Deus. Deus não liga para essas coisas. Ele só liga para uma coisa só: coração puro, coração reto, coração aberto, pedindo. Eu vou mudar um pouquinho, não vou falar pedindo não, implorando. Como eu imploro pela capacidade de discernimento, implorando para que Ele venha me encher. Não vou perguntar aqui quem já tem manifestação de línguas, ou quem já percebeu que tem um dom de cura, de sabedoria, ou qualquer que seja. Mas você está, se caso não tem, você está pedindo para que Deus venha te encher com esse Espírito. Glória a Deus. Você está pedindo para que Deus, desculpa, realmente errei de novo, implorando para que Deus venha fazer a mudança na sua vida, adolescente. Um grupo que sempre está aqui participando, escola dominical, nos cultos. Vocês estão buscando o Espírito de Deus para ser manifesto na sua vida. As irmãs, a igreja. Irmãos, é uma coisa que nós, seres humanos, somos falhos. E eu dou graças a Deus de ser falho. Dou graças a Deus de ser falho. Porque eu ainda quero ver meus filhos crescerem um pouquinho mais, aprenderem um pouquinho mais. Casar ainda não, então eu tenho que esperar muito mais. Mas ficar um pouco mais aí com eles. Porque se eu fosse perfeito, eu não estaria aqui mais. Eu estaria na glória. Meus filhos estariam lembrando, nossa, como meu pai era bonzinho. Minha esposa lembrando, nossa, como meu marido era um bom marido. Porque seria ótimo, então eu estaria na glória. Eu agradeço por ser falho. Mas nas minhas falhas, eu vejo como Deus é bom. E quando eu imploro para Ele, Ele vem realizar. Ele vem atender o meu pedido, conforme a minha necessidade. Não adianta, vou dizer aqui, ontem aconteceu algo aqui na frente, não adianta eu pedir um daquele. Vou falar, irmãos. Ontem veio um abençoado aqui, na hora que já tinha acabado o culto, ele parou com um Camaro aqui na frente. Né? Eu e o pastor Marino, que não somos nada bom, fomos dar informação para ele. Carro lindo. Só que eu não quero carro daquele não, pastor. Hoje não. Só o IPVA dele é o meu barcinho, o meu flecha de prata, meu flecha de prata é o IPVA do carro daquele. Para que eu vou querer um carro daquele? Só a gasolina que eu vou gastar com ele dá para mim ir em casa umas 15, 20 vezes. Por nada. Deixa meu flecha aqui. Deus me deu um carro com a condição que eu possa manter. Então Deus me abençoou. Deus vai preparar uma casa para mim? Vai preparar. No tempo e na vontade dele. Porque já foi profetizado isso na minha vida. Então eu creio que Deus vai dar a casa. Mas no tempo e na vontade dele. No querer dele. Não adianta eu falar que eu quero um castelo, um palacete ou algo que eu não vou poder manter ou sustentar. Que eu vou tirar dos meus filhos para poder manter. Não. Deus dá conforme a medida. Deus dá conforme o querer e a vontade dele. Por isso que eu tenho que ser atento ao que Deus quer me conceder. Não adianta pedir todos os dons se de repente eu não vou saber tratar todos os dons, saber controlar esse ímpeto que vai estar em mim. Mas eu posso pedir os dons que Deus vai me conceder conforme eu tenho. Como estamos nos apresentando ao Senhor? Com o espírito reto? Com o espírito de amor? Com o coração pronto para o que vem acontecer em nossas vidas? Que Deus ele venha, não só nesta noite, não pelos louvores que foram aqui entoados, não pela palavra do irmão Silvio que Deus está usando, não, mas pelo esse amor que está sendo manifestado no coração de cada um aqui nesta noite. Que Deus venha fazer um trabalho, venha fazer uma mudança, não importando se você acha que você já está
melhorar, não pode? Então que seja assim, que venha melhorar, que venha ser melhor, que Deus venha fazer algo glorioso e manifesto em nossas vidas. Amém? Glória. Vamos colocar de pé? Com a autorização do pastor Marino. Eu vou fazer um convite aqui, pastor Marino, especial para os jovens e para os adolescentes. Mas esse convite é para toda a igreja. Para toda a igreja. Nesta noite, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer receber uma grande porção, se você quer receber a unção que Deus tem para derramar na sua vida, vem aqui na frente. Os adolescentes e a mocidade já estão intimados. Venham aqui na frente para estarmos orando juntos para receber. Mas também é toda a igreja, todos aqueles que querem receber, todos aqueles que querem estar orando, independente vai ser manifesto com o Silvio agora ou não, vai ser isso agora que ser realizado? Não, porque é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Nesse momento vocês vão estar orando, e nós vamos estar orando juntos, porque eu também vou estar pedindo. Já falei aqui, eu quero receber o dom de discernimento, e o que mais Deus me preparar, mas é para toda a igreja. Aqueles que já têm o dom de línguas, o dom de cura, ou um dom que seja, venha receber mais. Venha estar vindo à frente aqui para receber mais da unção de Deus, porque Deus está preparando um grande manjar. Deus, Ele já colocou o anjo dele no meio desta igreja e já foi movido as águas. E já foi movido as águas. Deus já fez mudança aqui neste lugar. Deus já mudou a condição desta igreja. E os profetas têm falado, os profetas têm dito que esta igreja vai ser maior.